Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e você está em mais um dia na casinha do duru duru duru. Bom, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vem me acompanhar mais um dia na minha doce, maravilhosa rotina, então bora lá. Como sempre, né, queridos e queridas, vamos fazendo aquele cafezinho maravilhoso. Por que, Gabriela? Porque sem café não dá. Sempre isso aqui é o meu lema e tudo mais, então... Primeira coisa a se fazer no dia é um cafezinho, depois você senta, vai falar com Deus e depois você vai fazer seus afazeres, né, mulher? Hoje é um dia muito produtivo, maravilhoso para a minha pessoa. Estou super animada neste dia aqui, minha gente. Então já fui logo passando aquele cafezinho, levantei bem cedo, 6 horas da manhã. Nossa, Gabriela, mas por que levantar tão cedo assim? Você não precisa levantar tão cedo. As crianças estão estudando na parte da tarde, não sei o que, não sei o que lá. Gente, mas se você não levantar cedo, o dia não rende, entendeu? E se você levantar muito tarde, tipo 8, 9 horas, mulher, você não consegue fazer quase nada, porque a hora já tá passando muito rápido. Vestir uma blusa de frio, porque nesse horário aqui, menina, tava fazendo um friozinho assim, super legal. Depois, menina, vem um quinturão que você não tem noção. Aqui no Goiás é desse jeito, o sol é escaldante. Mas na parte da manhã tá fazendo um friozinho muito bom. Menina, fui colocando o liquidificador bem aqui em cima desse balde, porque essa tomada que o antes colocou aqui pra mim, aqui fora, ela ficou muito alta. Fui fazer um bolinho de milho, porque já faz bastante tempo que eu não faço bolo de milho, então fui fazendo aqui, menina. Parece até que eu esqueci como é que se faz o bolo de milho, menina, porque ele ficou um pouco solado. Quando eu faço algum bolo assim, e tipo, que fica um pouco solado, algum tipo de coisa, eu coloco a culpa no fermento, sabe? Eu falo assim, ah, foi o fermento, então fica assim, coisado, né? Mas só que ficou super gostoso o bolo de milho e a gente come do mesmo jeito, tô nem ligando, porque aqui em casa não desperdiça nada. Fui colocando todos os ingredientes aí no liquidificador, que vocês já estão cansados de saber também desse bolo de milho aqui, os ingredientes são super fáceis. E eu tô usando a xícara como medida, porque a medida é a lata, né? Mas como é desse sachêzinho de milho, então medi na xícara e fui colocando os ingredientes aí dentro do liquidificador, tudo pra poder bater. O bendito do fermento também. E, gente, esse fermento, não sei, sabe? Porque o bolo solou um pouco e eu não sei o que aconteceu. Ele também ficou, assim, uma massa super pesada. Não sei se eu errei os ingredientes ou, tipo assim, a xícara pode ser diferente, sei o que lá. Só sei dizer que ficou um pouco solado o bolo, mas tudo bem, a gente vai comer do mesmo jeito. Fui untando essa forma aqui com margarina e também com farinha de trigo. Às vezes as pessoas untam com o próprio flocão, né, com fubá também, porque é bolo de milho. Mas eu gosto de untar com farinha de trigo mesmo. Então, vou passando a margarina, depois eu venho com farinha de trigo e jogo aí por cima. E fica muito bom, gente. Aí hoje eu vou fazer esse bolinho de milho aqui na parte da manhã e também um pãozinho, gente caseira, aquele pão que vocês já estão cansados de saber a receita. E tem coisas congeladas, né, no freezer, tem várias coisinhas congeladas, pão de queijo, um monte de treínha que eu fiz, pão recheado também, mas eu tava afim de comer um pãozinho assim, sabe? Aí assim? Então eu fiz logo esse bolinho de milho e também vou fazer o pão. Bem rapidinho também, gente, aqui, tá bem cedo. Eu tava esperando dar 7 horas, 7 e pouco da manhã, que é o horário que abre os mercadinhos aqui debaixo do setor onde eu moro, pra poder estar indo lá comprar uma fruta pra Maria Heloísa, que hoje é dia de fazer salada de fruta na sala de aula dela, minha gente, no colégio dela. Então, a criança tem que levar uma fruta. Eu tava torcendo para poder ter fruta nesses mercadinhos aqui na parte de baixo, aqui onde eu moro, minha gente, porque aqui geralmente não tem, sabe assim, muitas opções. A massa do bolo de milho ficou super amarelada, mas só que eu senti que ela tava um pouco pesada, não ficou tão assim, tão líquida quanto das outras vezes que eu faço o bolo de milho, que fica a massa bem rala, sabe assim? E aí o bolo fica extremamente fofinho, molhadinho e gostoso. E dessa vez eu senti que a massa tava super pesadona, então eu já vi logo que o bolo ia ficar um pouco solado, mas não tem problema, minha gente. Aí eu vi agora pegando aqui uns pedação de queijo, colocando assim no meio. E aí, se tivesse goiabada, eu iria colocar aqui também pra dar um toque especial no bolo de milho, né? Que fica super gostoso. Tipo, sei lá, sabe assim? Goiabada com queijo é bom demais. Mas ficou assim, sabe? E ficou muito bom. Agora eu peguei e levei pro forno, 180 graus, deixei uns 30 minutinhos assando o bolo. E agora eu venho aqui pra poder já fazer o pão, minha gente. O pão você já sabe, né? A receita aqui é a receita Coringa, de todas as vezes que eu sempre faço pão, rosca, as coisas aqui. Eu uso essa receita desse pão. Fui colocando os ingredientes nessa bacia aí, menina, porque ela tem tampa. Então, assim, eu posso tampar, deixar aqui no solzinho, e aí a massa vai crescer bastante. Aqui os ingredientes você já sabe, 3 colheres de açúcar, aí eu usei água, menina, aqui pra poder fazer o pão, usei 1 xícara de água morna. Aí pode usar meia de leite, meia de água, mas pode usar só água também. Aí como o meu óleo já tinha acabado, que eu usei o restinho no bolo de milho, coloquei margarina. Coloquei umas 3 colheres no olhômetro mesmo, depois eu vim colocando 2 ovos. E eu coloquei as 3 colheres de açúcar, né, 1 colher de fermento biológico seco, a margarina, 2 ovos. E agora eu venho com a farinha de trigo, pra poder, gente, coisar. Eu tô usando essa xícara aqui como medida, eu acho que ela é de 300 ml. Eu uso qualquer xícara, minha gente, assim, as medidas, qualquer xícara eu uso pra poder fazer a medida do pão, dá super certo. Agora eu venho colocando uma colherzinha de sal, né, e venho agora misturando toda a massa aqui pra poder deixar descansando, né, e fazer um pão maravilhoso. Menina de Deus, é bom demais, né? E como é bem rapidinho pra poder fazer essa massa desse pão, menina, eu já vou fazer aqui e deixar crescendo enquanto eu vou lá no mercadinho, né, comprar
a fruta pra querida. Na verdade, era pra ter ido ontem lá pra poder comprar essa fruta, mas só que como elas chegaram um pouco tarde da escola, menina, não deu tempo de eu ir no mercado pra poder estar comprando as frutas. Por quê? Porque o motorista esqueceu o aluno no colégio, mulher, e teve que voltar pra poder buscar a criança, e aí acabou que as crianças foi junto com ele. Então, demorou bastante pra poder chegar, menina, não deu tempo. O mercado fechou e eu não fui lá comprar a fruta da querida. Então, deixei pra ir hoje, né, no dia de hoje, bem cedinho, porque tinha que levar nesse dia a fruta para a criança, fazer a salada de fruta na escola. Então eu tinha que ir na parte da manhã, como elas estudam na parte da tarde, né? E é isso, menina. Aí agora eu fui aqui sovando a massa muito bem, batendo ela assim, misturei tudo os ingredientes, menina, e fica uma massa super macia, né? Maravilhosa, tudo de bom. Aí mistura, sova, mais ou menos uns 2, 3 minutinhos aqui, minha gente. E aí já tá pronto o pãozinho, né? A massa do pãozinho maravilhoso. E assim, às vezes eu decido o que eu vou fazer com a massa. Hoje eu decidi que vou fazer pão mesmo, mas no meio do caminho, às vezes eu planejo fazer pão e desisto e faço algum outro tipo de coisa, um lanche, assim, alguma coisa recheada com essa massa, porque tem muitas opções, né? E agora eu deixei, coloquei a tampa, tá vendo? E vou colocar bem aqui onde tá batendo o solzinho aqui, ó, super quentinho, né? Vai ajudar a massa a crescer bem mais rápido. Deixei o bolo assando também lá no forno e o mercado é um pouquinho perto, gente. Não, assim, não é nem tão perto, nem tão longe, sabe? Dá pra ir tranquilamente a pé no mercadinho. Então, eu deixei o bolo assando e também o pãozinho crescendo. E não tem problema, sabe, minha gente? De deixar assim, porque é bem rápido pra poder ir lá no mercado. Então, tá eu e as crianças seguindo aqui por esse caminho para poder ir lá no mercadinho. Gente, aqui embaixo, onde eu moro, aqui nesses setores aqui, eu acho que tem mais ou menos uns 4 mercadinhos, gente, aqui embaixo, se eu não me engano. E assim, eu tava torcendo para que em algum desses mercados tivesse a fruta, né? Qualquer tipo de fruta, ou maçã, banana, abacaxi, ou laranja, qualquer coisa desse tipo, uva, né? Então, assim, eu ia no mercado mais próximo, onde eu moro, e tava torcendo pra ter lá, porque eu não queria ir lá no outro, que é mais em cima, minha gente. Mas se não tivesse nesse mercado de baixo, eu teria que ir lá no de cima, que é um pouquinho mais longe. E aí, menina, se não tivesse nesses mercados aqui de baixo também, eu teria que ir lá no centro, lá em cima, menina, é muito longe. Então, passa por aqui, já estamos quase chegando no mercadinho ali, como eu falei pra vocês. E aqui é a rua principal desse setor aqui, gente, onde eu já morei também aqui. E eu moro na parte mais de baixo, mas aqui é a rua principal onde tem os mercados. Aí eu cheguei, graças a Deus, tinha banana aqui, tinha um abacaxi e 4 maçãs, menina. Aí eu levei tudo. Tipo assim, o abacaxi, as 4 maçãs e levei um pouco de banana também, né? Uma penca dessa banana aí. O Anderson levou banana pra mim, minha gente, mas só que ela tava verde ainda, entendeu? E aí não ia dar pra Maria Heloísa levar pra escola, então precisava da banana madura pra fazer a salada de fruta. E menina, eu fui pra poder na intenção de comprar somente a fruta. Só que aí, menina, acabei comprando outras coisas, comprei chocolate, farinha de trigo, comprei óleo e outras coisinhas aí também que as crianças pediram, né? Lanchinho pra elas, bobagemzinha que criança fica pedindo. E agora já estamos indo de volta pra casa, tá vendo? Ó? Com as sacolas na mão. Não foi só fruta. E é isso, menina, é a vida, né? Fui no mercado pra comprar só uma fruta. A fruta que tivesse, na verdade, né, minha gente? Lá, porque eu não tava pretendendo ir em outro mercado, não. Aí, menina, acabei comprando aqui farinha de trigo, óleo, chocolate em pó. Aí criança, vocês sabem, né? Vem pedindo o trem lá, não sei o que foi que elas compraram. Besteirinha. E agora estamos voltando. Pesou essa sacola, viu? Ó. Eu vi a farinha de trigo lá, menina, e vi que a minha farinha de trigo já tava quase acabando. Então resolvi comprar, porque o Anderson pediu pra me fazer pão pra ele levar pra fazenda e congelar. E já tem alguns dias que ele me pediu isso, menina, e eu não fiz. Aí eu falei pra ele assim, que eu tinha que trazer a farinha de trigo, porque eu tava sem, né? Só tinha essa mesmo que eu fiz o pão hoje. Mas aí eu peguei e resolvi comprar, né, menina, pra poder fazer o pão e ele levar e congelar pra ele tá comendo lá. Então, minha gente, comprei aqui, banana, ó. Vai levar o que, Luiz? Banana? Que é a banana, ó. Aí, gente, de fruta que tinha lá no mercadinho, era só banana mesmo. Essas 4 maçãs aqui, ficou R$ 5,53, gente, essas 4 maçãs. Que aqui embaixo, no mercadinho aqui de baixo, gente, é bem mais caro, sabe? As coisas. Lá em cima é mais em conta, né? Aí, como é nesses mercados aqui de baixo, aí as coisas ficam mais salgadas mesmo, né? Aí o abacaxi, ó, só tinha esse também. Comprei esse abacaxizinho aqui, né? Pra fazer alguma coisinha, né, gente? Suco,
ou alguma outra coisa. Vamos ver o que eu vou fazer. Aí tem essa coisa aqui, deixa eu tirar do saquinho. Mas como é pra fazer a salada de fruta, aí é pouquinha que tinha, né, gente? Então, só deu só tinha essas 4 lá, então não ia dar pra poder ela levar. Aí aproveitei também, comprei um óleo, porque eu tô fazendo pão. Aí o pão hoje mesmo, vocês viram, eu fiz com margarina, porque tinha acabado o óleo, né? Como eu fiz bastante coisa assim, com receita com óleo, aí acabou. Eu não comprei óleo esse mês, então acabou. 2 leite, esse óleo aqui. Comprei também esse chocolate em pó, 50% cacau, que eu gosto de fazer bolinho de chocolate, alguma coisinha assim, né? E comprei farinha de trigo. Gente, comprei... Pra mim que eu tinha comprado 4, não lembro. Ó, essa aqui, ó. 3 farinhas de trigo. Olha, eu congelei, eu botei água dentro dessa forminha aqui de cupcake, aí formou um gelo de formato, ó, eu botei na minha garrafa. Aí fiz outra lá também, tá gelada. É pra botar na garrafinha dela pra levar pra escola. Aí ela colocou nessa forminha, gente, ó. Aí fica o gelinho em forma de coração. Toma. Toma, bota lá, senão não vai adiantar nada. Você tem que deixar na forminha até a hora que você for sair. Quando você for sair, você pega. 3 farinhas de trigo, né, gente? Porque eu vou fazer um pão pro Anderson levar pra fazenda, congelado. E essa, como é que é o nome desse aí? Goiabada. E essa goiabada aqui, ó. Tá vendo? E foram essas as coisinhas, gente, que aí eu comprei lá no mercado, ó. Os trenzinhos que a menina comprou, gente, foi pão de mel e todinho, essas coisas que elas já comeram aí, tá? Já comeram. E esses trenzinhos assim de bobagemzinha, meio besteirinha que criança gosta, né? Então foi isso, gente. Poucas coisinhas mesmo, né? Somente esses trenzinhos aí. E vai dar pra fazer pão, vai dar pra Maria Luísa levar a banana. Já tô colocando aqui na sacola pra ela poder estar levando pra escola. E o abacaxi eu vou estar cortando, fazendo um suquinho com as cascas e guardando os cubinhos. Aí fui guardando aqui a farinha de trigo, menina. Caiu no chão aqui, deu uma amassada, ainda bem que não rasgou. Mas é a vida, né? Aí agora vamos guardando aqui a farinha de trigo, guardando as coisinhas tudo, esses 2 leites aí também. Porque eu tô sem leite aqui, né? Como vocês sabem, o Anderson trouxe da fazenda, eu fiz queijo e não tem mais leite aqui. Aí a goiabada e tudo mais, fui guardando os trenzinhos. Essas maçãs também, menina. Aí eu vou usar 2 pra poder fazer um bolinho de maçã depois. E agora o bolo de milho também já tava pronto aqui, menina. Eu tava deixando dar uma esfriada pra me desenformar. Ele ficou assim, ele ficou um pouco solado, entendeu? Não ficou igual os bolos de milho que eu sempre faço. Ele ficou bem, a massa bem pesada, né? E aí, mulher de Deus, ficou assim, não ficou muito bonito, sabe, gente? Mas tava gostoso, né? Pelo menos isso. Aí é o que eu sempre falo, o importante é o sabor. Às vezes, assim, o bolo pode ficar bonitão, né? Que vai ser bom demais na frente. Porque você come com os olhos e também come com a boca também, que fica super gostoso, né, gente? Mas quando ele fica assim, feioso, né? Eu não tô nem ligando. O importante é o sabor, todo mundo come, não fica nada, mulher. Bolo de milho é simplesmente gostoso. Esse aqui ficou super cremosão, né? Assim. Bem cuidado, né? A massa pesada, mas só que fica bom. Gente, eu coloquei aqui pra poder todo mundo comer, né? O pessoal que tá fazendo o muro também pra poder comer aqui. E aí eu fui cortando aqui os pedaços do bolo de milho. Tinha também um pãozinho de mel aí, que a Maria Vitória colocou aqui, ó. E tomamos um cafezinho, né? Comemos um bolinho de milho e tudo mais. E depois é que eu vou colocar a massa do pão pra poder estar assando. Aqui o cenário é de obra, como vocês sabem, né? Tem algumas pessoas me perguntando como é que tá o andamento do muro. Aqui já tem massa sendo feita aqui, ó, tá vendo? Já fez também uma massa, já utilizou. E o cenário é esse, gente. Saco de cimento espalhado pra todo lado. Tijolos, coisa de obra mesmo, né? E o muro está assim, ó, tá vendo? Já tá bem alto, graças a Deus. E assim, gente, tá sendo feito aos poucos, né? Porque pra tá tirando a cerca toda assim e deixando tudo aberto, aí tem que tá tirando aos poucos a cerca e tá ficando assim o muro, tá vendo? Nosso quintal tá ficando maravilhoso, minha gente. E agora com essa privacidade vai ser bom demais da conta, né? O muro, tudo de bom. Estou muito ansiosa para poder finalizar tudo e colocar tela em volta do restante, né? Que faltar de fazer o muro, para poder trazer os cachorros, né, minha gente? Aí eu vou buscar os cachorros depois, quando eu estiver aqui, com as telas, tudo bonitinha. E também vamos ajeitar para as galinhas, né, minha gente? Para trazer as galinhas e ajeitando as coisinhas devagar, né? Até o Anderson vir embora, meu povo. Aí o muro tá desse jeito, tá vendo? Já tá bem alto. Aí fez só até aqui esse pedaço, ainda vai tirar o restante da cerca pra lá,
porque estamos tirando aos poucos, né, pra não ficar totalmente aberto assim, né, e tendo acesso pro quintal dos outros vizinhos, né, porque não é muito bom. Então, a gente tá tirando aos poucos a cerca. Venho aqui pra poder tá molhando as minhas plantas. Olha meu pezinho de maracujá, uma latada que eu fiz, como vocês viram aí, que eu coloquei aqueles pau lá e o concreto, né, minha gente, nas latas. Aí o maracujá tá subindo super bonito. E aqui eu tenho que molhar todos os dias a minha hortinha. Olha só o tanto de alface que tem aqui, menina. Tá super lindo, né? Maravilhoso. Então eu molhei tudo aqui, a minha hortinha, né? Pequena horta, né, minha gente? Então, assim, várias meninas falando que tá fazendo hortinha também na casa, né? É muito bom, gente. É maravilhoso mexer com a terra, né? Plantar as coisinhas. E eu já tô colhendo alface. Olha só. Molhei aqui, tá vendo? Aí tá tudo verdinho, bonitinho. Aí depois eu vou plantar mais coentro e vou ajeitar várias coisinhas aqui, meninas, sabe? Nessa hortinha maravilhosa. É bom demais, gente. Então, assim, tem o basiquinho aqui, né? Pra mim, uma saladinha, cheiro verde, né? É tudo de bom. Aí, menina, eu vim aqui agora pra poder fazer o almoço, então fui limpando o fogão, porque eu não gosto de fazer comida em fogão sujo, mesmo sendo fogão a lenha. Então, joguei um pouco de sabão líquido aí pra poder tirar toda a sujeira, toda a gordura, essas coisinhas que acabam caindo aqui, né? O trem assim gruda, o carvão gruda quando respinga gordura assim nessa parte da cerâmica, tá vendo? E aí eu jogo sabão líquido, vou tirando. E não sai tudo, né? Porque tem que esfregar bastante aqui a bucha com Bombril. Então, assim, eu limpei, fiz uma limpeza básica. Tô deixando essa banha aí que tá nessa garrafa dar uma derretida pra me colocar na vasilhinha de vidro. Porque é bem mais fácil pra estar raspando assim com a colher, né? A banha, pra poder tá pegando. Então, eu deixei dando uma descongelada nessa banha aí pra poder colocar na vasilhinha pequena. Eu gosto de usar a banha assim bem firme, né? Porque dá pra me pegar uma quantidadezinha bem pequena com a colher, ao invés de despejar, né? E esperar descongelar, que eu gosto de colocar na geladeira a banha. Então, na garrafa não tava dando muito certo. Então, eu vou transferir pra uma vasilhinha. Aí, já fui aqui esfregando a bucha nessas partes aqui, ó, tá vendo? Pra tirar todo o carvão, toda a gordura desse lado, assim. Pra pelo menos fazer uma comida num fogãozinho mais limpo, né, mulher? Porque, pra mim, até o fogão a lenha tem que estar limpinho pra fazer comida. Eu não gosto, gente. Às vezes, assim, eu faço comida no fogão super sujo quando eu tô com muita pressa, entendeu? E aí, meu tempo tá muito corrido e tudo mais, aí eu pego e nem limpo o fogão. Já vou logo fazendo a comida, porque, menina, a hora passa voando e às vezes a gente nem vê, né? Então, assim, tem que estar fazendo as coisas muito rapidamente. Mas hoje não, hoje tava mais tranquila. Então, eu fui fazendo uma limpezinha aqui no fogão pra deixar tudo clean do Maravigold. E fazer um almocinho básico aqui pra gente, né? Antes das crianças irem pra escola. Pra elas comerem, né, gente? Irem bem alimentadas pro colégio. Ultimamente eu tô fazendo a comida bem aqui no fogão a lenha, menina. Sabe? Tudo aqui, ó. Queridos e queridas. Gente, essas são as músicas da minha autoria, né? É assim, maravilhosas, né? Como vocês sabem, minha voz também é muito bela, né? Gente, eu não queria, mas peguei essa torona aqui de coisa de lenha, assim, que estava muito grande. Eu não dou conta de coisar, de cortar. Então, eu coloquei ela mesma. E tô quase sem lenha, mulher. Estou pegando uma lenhazinha, eu taco lá. Então, tô colocando aqui pra poder tá acendendo esse fogo. E eu coloco muita lenha assim pra poder pegar em todas as chamas aí, né, mulher? E aquecer bem pra poder fazer a comida mais rapidamente. Porque senão não dá tempo, né, mulher? Aí tem que começar bem mais cedo pra poder fazer a comida aqui. Então já vou logo acendendo o fogão a lenha. Bem limpinho, graças a Deus. Fui colocando uns gravetinhos aqui pra ajudar no acendimento do fogo. Mais pau, mais graveto, mais trem, mais isso, mais aquilo. Um monte de trenheira. Eu coloco sacolas, plástico, papel. E aproveitando aqui o negócio de óleo aqui, né, menina, que eu desocupei hoje. Isso daqui acende o fogo bem mais rapidamente, né, com esse óleo aqui, ó. Aí eu vou jogando o restinho e queimo ele junto aqui também com os papéis aí. E vou acendendo o fogo, né, menina? Gente, eu estou transferindo a minha cozinha lá de dentro aqui pra fora, porque eu tô usando mais o fogão caipira. Então, estou transferindo as minhas coisas todinhas pra cá. Aí, o que que vai acontecer? Por enquanto, tá tudo aberto, como vocês estão vendo, né? E aí, eu vou estar lavando a louça no tanque, porque as panelas ficam muito cheias de carvão. E aí, eu vou estar lavando no tanque. Depois, eu vou providenciar uma pia também pra poder estar colocando aqui nessa parte de fora. E eu só vou lavar a louça lá dentro na hora que eu utilizar o fogão a gás, né, minha gente? Que é na cozinha. Lá da parte de dentro, aí eu vou utilizar a cuba de lá, lavar a louça naquela parte, quando eu cozinhar lá dentro. Aqui fora, que eu tô cozinhando no fogão caipira, eu vou estar lavando as louças aqui fora também, porque as panelas ficam muito cheias de carvão, né, menina? Então, assim, é bem mais fácil pra poder estar fazendo as coisas aqui. Então, aos poucos, eu tô transferindo a minha cozinha aqui pra fora. Depois a gente vai fechar essa parte aqui dessa cozinha, você vai ver como vai ficar bom. Vamos subir também o piso, porque tem um degrau bem aqui no fogão a lenha, né? E aí ficou um degrauzão assim, né? Porque o fogão ficou muito alto. Então, vamos ter que ajeitar direitinho, colocar as janelas aí pra poder fechar também, porque venta bastante, assim, às vezes aqui nessa parte de fora.
Então, depois eu vou estar coisando, colocando janela, colocando porta. Vamos fechar essa parte aqui, fazer uma cozinha bem grandona. Caipira aqui nessa parte de fora, gente, vai ficar super bom. Muito bom, né? Super legal. Aí depois vou providenciar uma pia também de inox pra poder estar colocando ali. Pra estar fazendo as minhas coisinhas aqui também na parte de fora, né, mulher? E é isso. Aí eu fui colocando a banha aqui, ó, nessa vasilhinha de vidro, como eu falei pra vocês. Joguei um pouquinho lá na panela pra poder estar fazendo arroz. E hoje, menina, eu decidi fazer a comida pra sobrar pra janta. Nossa, que milagre, que é isso? Ai, a Gabriela vai cair dura, vai chover, porque vai fazer comida pra janta. Gente, quase nunca eu faço isso, mas hoje eu resolvi fazer, né? Pra poder ter mais praticidade. E aí, aqui, essa vasilhinha aqui que eu utilizo pra poder estar medindo o arroz, ela dá certinho pra uma pessoa, né? Essa vasilha, que é meia xícara. Mulher, se você tiver uma xícara, tá? Aí você mede, é meia xícara, tá bom? Pra cada pessoa. Então, aqui, isso daqui dá meia xícara. Eu coloquei 6, porque eu e as crianças, nós somos 3 aqui, né? Então, coloquei 6 vasilhinhas e vai dar pra poder almoçar e jantar tranquilamente. Então, fiz uma quantidade boa de arroz, já fui jogando água fervente também pra poder ajudar no cozimento e dar tempo das crianças almoçar e ir pra escola, né? Fogão a lenha, menina, é muito, muito assim, imprevisível, né? Você tá fazendo a comida ali, você não tem controle do fogão a lenha, tipo assim, de igual no gás. Às vezes o fogo apaga, mulher, e é uma dificuldade tremenda pra poder acender de volta. Então demora, então por isso que tem que agilizar logo aqui pra não ter esses imprevistos do fogão a lenha. Essa panela aqui, ela tá com carvão ainda do ano de 1990. Ainda não lavei. Aí por isso que eu passei detergente pra não piorar a situação e depois eu estar lavando e tirando todo esse carvão na parte de baixo. Aí fui colocando aqui, gente, linguiça, que é mais rápido, mais prático, né? Fritando aqui, pra poder ser mais rápido aqui o negócio do almoço. Então, vou estar fritando linguiça. Eu coloquei 6 também, né? Porque a gente só come uma linguiça, menina, uma pra cada um, né? Não conseguimos comer mais do que isso, né? Eu e as crianças. Então, eu coloco só uma mesmo. O feijão já tava temperado, então eu já fui colocando aqui, ó, essa quantidade todinha que tava aqui nessa vasilha, né? Que é pra poder dar pro almoço e pra janta também. Já coloquei água fervente aí no feijão também, menina. Dei uma mexida aqui. E pronto, o almocinho quase pronto, menina, né? E não fiz salada ainda, vou fazer depois, né? Que as crianças não quis salada, então eu iria deixar pra fazer quando eu voltasse do ponto de ônibus. Peguei essa mesinha aqui, que eu tinha tirado daqui, eu tinha colocado da outra vez aqui, mas coloquei de volta. Pra eu poder tá lavando ela bem direitinho, limpando, pra colocar as minhas louças todas em cima dela aqui no momento que eu lavar. Então, joguei um pouco de sabão líquido aqui em cima, fui esfregando a bucha muito bem esfregada, tirar todo o grude, toda a sujeira, porque eu vou estar colocando as louças lavadas aqui em cima. Então, a mesa tem que estar limpinha, né, menina? Então, fui passando a bucha desse jeito, ó. Aqui também nas pernas da mesa, lavando direitinho. Queridos e queridas, eu sou muito maravilhosa na limpeza, né, gente? Vocês sabem que eu sou profissional, então eu lavo tudo muito bem direitinho. Eu capricho, né, nas minhas limpezas aqui. Aí fui passando a bucha, tudo de bom, tudo maravilhoso. Agora eu fui pegar água pra poder jogar, minha gente. E eu jogo aí mesmo assim desse jeito, por quê? Porque aqui o piso rapidinho seca, né, quando joga água assim. Então eu lavo aí mesmo desse jeito. Aí é bom até que dá uma refrescada, né, menina? Eu estava muito, assim, naquele pique querendo lavar as louças logo, mulher. Mas não deu tempo de lavar, assim, na parte da manhã, todas as vasilhas que estavam aí no tanque. E aí depois é que eu vou estar lavando. Mas é isso, gente. Aí pronto, lavei a mesa, aí já tá tudo ok, né? Tudo organizado pra poder estar colocando as vasilhas aí em cima dessa mesinha. De repente, a cidadã brasileira pede pra eu poder arrumar o cabelo dela e fazer um rabo de cavalo. Porque ela não consegue ainda, menina. Ela que faz os penteados no cabelo dela. Só que rabo de cavalo pra amarrar assim pra cima bem firme, a cidadã não consegue ainda, mulher, e eu que tenho que fazer aqui. Aí ela pediu. É difícil, né? Ela me pedir pra poder fazer assim, isso daqui por ela, porque ela mesmo que arruma o cabelo dela, né? Mas, menina, a criança já tá quase do meu tamanho. Que é isso? Meu Deus do céu. 12 anos e a menina já tá quase do meu tamanho aí. Então, gente, sei não. Parece que foi ontem que eu tava fazendo. Eu tinha que abaixar pra poder fazer um penteado nessa menina. Agora eu tenho que ficar na ponta dos pés. Meu Deus, ai, que é isso, gente? Aí eu fui, né, fazendo aqui o rabo de cavalo na querida. Aí, como são 2 cabelos, menina, eu tenho que fazer bem rapidão. Pronto, ok. Fiz na primeira, depois vamos lá. Próxima cliente, vamos lá. Aí eu peguei e fui aqui fazendo o único penteado que eu faço, né, gente? Que é o rabo de cavalo assim, ó, pra cima, amarrado, pronto. Tá bom demais, pra que melhor. Não tenho tempo de tá fazendo penteadinho, trancinha, isso e aquilo, de jeito nenhum, entendeu? Já tá bom, se quiser, bem, se não quiser, amém. Casca fora, querida, que já tá bom. Rabo de cavalo já tá ótimo pra vocês. Almoçaram, agora já estamos indo pra poder levar as crianças no ponto de ônibus. E aqui está as bananas, olha só, levando as bananas para a salada de fruta. E ela estava muito feliz e radiante, né, minha gente? De salada de fruta. Vai levar as frutas
O professor falou que tem que levar pelo menos 3 frutas, mas eu tô levando uma pinha de banana. Aí vai fazer a salada de fruta. O professor falou que vai levar leite condensado pra levar. Quando é essas coisinhas na escola assim, menina, a criança fica super feliz, super radiante, né? Fica super empolgada. Quando é lanche coletivo, piquenique, não sei o que lá, salada de fruta, um monte de coisa. A criança vai toda feliz, né, menina? Então é isso. Aí ela levou as bananinhas lá pra poder estar participando, né? Também. E agora, mulher, eu cheguei em casa e falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um suco de abacaxi. Só que eu vou utilizar somente as cascas, né, menina? Porque o abacaxi eu vou estar guardando os trenzinhos, né? Os cubinhos do abacaxi congelado pra mim usar em outras coisas, né? Em suco também ou qualquer outro tipo de coisa. Mas eu não jogo as cascas do abacaxi fora, mulher. Eu faço suco e fica super gostoso, né? Não fica aguado, não fica sem gosto, fica bom demais, entendeu? Então eu uso as cascas todas aí do abacaxi pra poder fazer um suquinho, né? E não deu tempo de eu fazer o suco enquanto as crianças iam almoçar, então eu fiz depois que eu voltei lá do ponto de ônibus, e aí fica pra elas tomar na parte da tarde também, né? Comer junto com, tomar, né? E comer o pãozinho, quando ela chega da escola. Aí eu fui cortando tudo assim, ó, tá vendo? Tirando toda a casca do abacaxi aqui e ajeitando direitinho ali dentro do liquidificador, menina, pra poder fazer esse suco maravilhoso. Gente, essa parte aqui do abacaxi eu sempre planto, entendeu? Na hora que eu tiro essa parte aí do abacaxi, eu já levo e planto isso daqui, entendeu? Enterro lá. E aí brota, gente, começa a criar raiz e tudo mais. E rapidinho, menina, é só pegar, enterrar lá no chão, aí ele vai crescer, vai se desenvolver e sabe lá Deus quando que vai dar um abacaxi pra gente aqui nessa vida, né? Gente, eu não sei por que que eu sou assim. Eu amo fazer essas coisas, sabe? Tipo assim, ai, coisa ou abacaxi é plantável, eu já pego lá e já enterro lá, menina, já planto. Não jogo, não desperdiço nada, entendeu? As cascas eu faço suco. A polpa aqui do abacaxi eu pego simplesmente, faço os cubinhos e coloco no saquinho aqui, ó. Tá vendo? Congelo. Eu estou me tornando uma pessoa muito prática. Que é isso? Gabriela Pereira. Cara de peneira. Gente, eu não sei o que é isso na minha vida, sabe? E aí, mulher, eu pego e vou jogando tudo aqui e dentro do saquinho. O negócio já plantei. Olha, o caldo também aqui que vai escorrendo, eu jogo lá dentro do liquidificador e vou cortando assim os cubos, né? E colocando nesse saquinho também que é maravilhoso da Shopee, como vocês sabem, né? Que é muito bom. Então, mulher, é isso. Tem uma semente? Planta, mulher. Tirou a semente da laranja? Já planta. Tirou o trem do abacaxi aí? Planta também. Não rebola no mato, não. Aí pronto, ó, tá vendo? Coloquei no saquinho, levei pra congelar. E agora eu fui colocando água aqui, ó, pra poder fazer o nosso suco Maravigold. Tudo de bom, né, mulher? Tudo de bom. E a massa do pão tava ali ainda. Crescendo lá, tá vendo? Eu tava lá. Fica lá, querida. Aguarde pacientemente por mim, tá? Porque são muitos afazeres, muitas coisas. Minha agenda é cheia, tá? Massa de pão. Então espere, aguarde que você vai pro forno daqui a pouco. Aí fui batendo, ó, o suquinho aqui. Menina, eu vou falar pra vocês, viu? É isso. Aí eu tava aqui já morta seca de fome, mas daí ia fazer uma saladinha pra mim, o suquinho de abacaxi e tudo mais. Fui coar aqui na paneira, derramei um monte de trem aí tá vendo? No negócio que eu vou colocando nessa jarrinha aí, o suco do abacaxi. Muito bom, né, gente? Maravilhoso. Meus sucos preferidos nessa vida é maracujá, tá? É o suco do maracujá, então por isso que eu já plantei meu pé de maracujá aqui também. E também, gente, meu suco preferido também, segundo, é abacaxi. Eu amo, sou apaixonada por suco de maracujá e de abacaxi. É tudo de bom, menina. Então, assim, em primeiro lugar é o de maracujá, que eu gosto muito, né? Como vocês sabem, toda vez eu faço mais suco de maracujá nessa minha vida. Mas hoje eu fiz de abacaxi, né? Porque tivemos a oportunidade. E aí eu já fui coisando aqui no copo, ó, né? Também porque sobrou um pouco. E aí, menina, limpei, né? A bagaceira que eu tinha feito aqui na mesa, porque sempre tem sujeira, sempre acontece essas coisas. E já fui fazendo a saladinha. Peguei da minha hortinha. Já falei pra vocês que eu tenho uma horta. E que eu tenho alface, gente, meu próprio alface que eu mesma cultivei. Não acredito que vocês não estão sabendo disso, gente. Pois é, peguei meu alfacezinho lá, meu alface, tá? Que eu plantei, eu colhi. E já fiz uma saladinha aí, eu coloquei cebola, coloquei tomate. Coloquei um tiquinzinho de vinagre, agora eu coloquei esse negócio aqui, ó, tá vendo? Azeite, um pouquinho de sal, né? Um belisquinho de sal. E pronto, misturei tudo direitinho aqui. A nossa salada maravilhosa, vocês aceitam, gente? Nossa, como eu tô saladeira, essa plantadeira de trem pra fazer salada. Meu Deus do céu, que é isso? Ó, já tá aqui meu humilde pratinho. Um pouquinho de arroz, a linguiça, um feijãozinho, que eu tava necessitada de comer feijão. Porque, menina, deixa eu te falar, viu?
Às vezes eu não como feijão, nem no almoço, nem na janta. Então, tem dias que eu estou realmente precisando comer um feijãozinho. Coloquei a salada no prato, gente, e essa batata doce eu tinha cozinhado ontem. E aí ficou esses pedacinhos, resolvi colocar 2 pedaços de batata doce aqui também, né? Pra poder comer aqui, menina, que é bom demais. Aproveitei que as crianças tinham colocado gelo lá no congelador, mulher. E peguei, nem tava bom ainda, tava negociado, não tava congelado completamente, não. Coloquei no suco pra ficar bem mais geladinho, né? E coloquei de volta, né? Então esse aqui é meu almoço, minha gente, tá vendo? Vamos comer, vocês estão servidos? Coloquei de volta o gelinho das meninas lá, que senão depois tá procurando, tá falando, esse é meu gelo, não sei o quê. Aí coloquei. Vim aqui, gente, almoçar, bem na santa paz de Deus, tranquila, comendo uma comidinha caseira, gostosa, feita no fogão caipira, que é tudo de bom. Pensa no sabor maravilhoso que fica a comida quando você faz no fogão caipira, menina. E fui comendo, gente, sozinha mesmo, né? Mas apreciando o meu tempero maravilhoso, né? Que, modéstia à parte, é muito bom. Eu amo o meu próprio tempero. Então é isso, mulher. Aí aqui, queridos e queridas, eu vim agora, depois de 3 anos, tá? Aqui já está na parte da tarde, depois de 30 anos aqui de fazer várias coisas aqui também, gente. Eu vim pra poder estar colocando pão aqui na forma. Aí eu gosto de untar até essa daqui de silicone, sabe? Por quê, Gabriela? Não sei. Porque fica bom. Aí eu pego, passo margarina, coloco farinha de trigo, tá vendo? Nas 2 formas, assim. E pra fazer nosso pãozinho. Gente, e essa massa, ela rende bastante, tá? Dá pra fazer vários outros pães. Dá pra fazer 4 pães, dá pra fazer, gente, tranquilamente. Só que eu faço só 2 mesmo, né, aqui, nessas 2 forminhas. Eu gosto de colocar nessas forminhas aqui pra poder ficar o formatozinho certinho do pão, assim, bonitinho, né, gente? E é isso. A massa ficou assim, tá vendo, gente, ó? Ela já murchou, já cresceu de novo, né, que eu demorei anos pra poder vir aqui pra coisar os pães. E eu, gente, geralmente, eu não modelo pães. Quando eu tô com paciência, aí eu modelo. Quando eu não tô, simplesmente pego a massa e rebolo dentro da forma desse jeito, tá vendo? Tá bom demais, porque isso aqui vai crescer e vai formar o pão. Simplesmente isso. Não faço trança, não enrolo, nada. Só quando eu tô com a paciência de Jó mesmo, aí eu pego e faço isso, gente. Aí quando eu for fazer os pãozinhos pro antes, eu vou fazer isso, né, gente? Porque eu vou ter que fazer numa forma maior. Aí eu vou ter que enrolar o pão ou fazer algum outro tipo de coisa, algum formato, né? Veremos. Aí fui pincelando gema, tá vendo? Aqui. E aí eu deixo dar uma crescida novamente pra poder levar pro forno pra assar, mulher. Então, menina, queridos e queridas, é isso. A vida do cidadão brasileiro, trabalhador rural. Gente, foi só isso que eu fiz mesmo no meu dia, entendeu? Eu acho que foi um dia bem produtivo e maravilhoso. Foi tudo de bom. Gente, aqui já tá noite, tá? E aí, menina, fui editar o vídeo, né, pra poder postar. Inclusive, agora são 6h31. Terminei de editar o vídeo agora, mulher. Fui buscar as crianças no ponto de ônibus. Aí cheguei aqui em casa. Menina, o motorista, ele tá esquecendo um menino toda vez, uma criança, sabe? Eu acho que ele tem 4 anos. Ele tem 4 anos, o menininho, gente. Um belisquinho. Aí o motorista esquece dele, sabe? Aí, mas também porque ele falta bastante, né? Aí ele, às vezes ele falta muitos dias. E aí quando ele vai pra escola, aí acho que o motorista não lembra, né? Esquece que levou ele. Porque assim, quando a criança, o motorista é acostumado a levar a criança todo dia, igual as meninas mesmo, que é bem difícil as meninas faltar, todo dia elas vai, o motorista sempre lembra delas, né? E aí o que acontece? Quando a criança falta assim, aí às vezes o motorista esquece que levou, né? E acaba nem passando lá no colégio. Acho que ele... Também, gente, a mente dos motoristas, coitado dele. Gente, é tanto barulho dentro dos ônibus escolar, que os motoristas ficam perturbados. Sabe, gente, eu sei lá, eu acho que eu mesmo não aguentaria, não. É barulho demais das crianças, gente, dentro do ônibus. É muito barulho, né? Aí a mente dos bichinhos fica perturbada, dos motoristas, né? Então, às vezes, eles esquecem, assim, né, e tal. Aí ontem mesmo eu fui pro ponto de ônibus, menina. Voltei já à noite pra casa, porque o motorista teve que voltar lá com as meninas ainda dentro do ônibus e foi buscar o menino, que tinha esquecido na escola, e as meninas foi junto de volta com ele. Aí ele voltou já de noite, mulher. Aí é isso, menina. Aí fui buscar as meninas no ponto de ônibus. Menina, aqui ainda tem suco, ó. Tá vendo? Aí eu vou dar lanche pras meninas agora. Vou ajeitar aqui o lanchinho pra elas, ó. Que tem suco de abacaxi que eu fiz, né? E o pão tá pronto também, menina, ó. Pãozinho pronto. Gente, esse daqui ficou bem achatado, tá vendo? Ele ficou bem achatadão assim, mas tá bem macio. Ó, passei margarina aqui por cima pra ficar com essa casquinha super macia, tá vendo? E aí, mulher, ó, vou colocar bem aqui, vou desenformar. Ó, ficou bem fofão. Ui, ficou bem fofo, ó.
Ficou super fofo, gente, super macio. Olha o tamanhozão desse pão. E aqui tem o outro, ó. E aqui tá o outro também na forma, ó. Tá vendo? Amanhã, gente, eu vou fazer o pão pro Anderson levar pra fazenda. Amanhã vou estar fazendo o pão pra ele levar, né? Já vou assar, gente, e vou congelar assado o pão. Por quê? Porque é melhor, né? Porque o Anderson, como ele não tem forno lá e tudo mais assim, pra poder assar o pão fica mais difícil. Então já leva, ele congela o pão já assado e aí ele tira, né, do congelador e esquenta só o pão, né, minha gente? Dá super certo, entendeu? Congelar o pão já assado também dá certo demais. Mas olha como ficou lindo esse pão. Muito bonito, né? Enfim, a gente vou colocar nessa forma aqui, vou dar pras crianças comer agora, tomar um suquinho de abacaxi, né? Aqui tá tudo limpinho, tá vendo? Olha como tá tudo limpinho, bonitinho, organizado. Pois é, como vocês viram, coloquei a mesa lá de fora e as louças tá todas lá em cima do tanque. Decidi lavar as louças lá no tanque mesmo, as panelas que estão tudo cheias de carvão. Eu decidi que vou lavar lá na parte de fora, sabe, gente? Eu vou colocar tudo em cima daquela mesa pra poder estar secando. E vou lavar hoje ainda, gente, pra não ficar acumulando, né? Não acumular. E aqui dentro fica super limpinho, né, gente? Assim, ó. Limpinho, organizado. E lá fora eu vou estar lavando a louça daqui a pouquinho. Mas o pão já tá pronto. As crianças vão comer agora, antes de jantar. Graças a Deus, minha gente, como vocês viram, milagrosamente eu fiz almoço, que ficou pra janta. Então só vou esquentar, aí elas vão comer esse pãozinho aqui e vão jantar. Aí eu já vou lavar a louça, né? Vou ter que acender o fogão a lenha de novo pra poder esquentar a comida. E aí eu vou jantar e tudo mais, depois eu vou lavar a louça, deixar tudo limpinho, minha gente. Mas eu terminei de editar o vídeo, vou postar também. E é isso, menina, mas vamos lá, né? Olha aí, gente, como ficou fofinho o pão, ó. Super fofinho, macio, como vocês sabem, né, gente? Esse pão aqui é maravilhoso, ó. Né? E é isso. Gente, voltando aqui agora, houve um desistimento no lavamento da louça, larguei tudo pra lá, entendeu? Não lavei pelanca nenhuma, ficou a louça todinha lá fora, sem lavar. Aí amanhã cedo eu levanto cedinho e vou lavar tudo, minha gente, mas aí eu peguei e larguei, entendeu? Tomei banho, comi, as crianças também, aí já foram dormir também, minha gente, e eu não tô nem ligando. Tá? Aí eu vou... Eu tava muito focada em lavar a louça, mas depois eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Vou lavar pelanca nenhuma. A hora passou assim, voando, quando eu olhei no relógio, já era quase 9 horas, eu falei assim, lavar a louça uma hora dessa? Lavar pelanca nenhuma. Ela vai ficar lá, amanhã eu lavo. Então, gente, esse foi o vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que hoje foi um dia muito legal, muito produtivo, né, pra mim. Só ficou esse detalhe, né, das louças, que já é uma coisa assim que eu já abandonei, né, a louça várias vezes, não é a primeira vez, então ninguém morreu seco até hoje. Então, amanhã eu lavo. E é isso, gente. Então, fiz pão, fiz bolo, fui no mercadinho, editei vídeo, fiz um monte de tranheira. Então, é a vida do cidadão brasileiro e trabalhador rural. Amanhã eu volto, gente, com mais um vídeo, tá bom? Se você não for inscrito, se inscreve, tá bom? Deixe seu like aí, ative o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.